Você sabe o que é uma artrodese de coluna lombar? Eu sou o Dr. Rodrigo Guzmão, médico neurocirurgião, especialista em coluna, e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre esse tipo de cirurgia que é muito realizada para a coluna lombar. O termo artrodese significa o quê? Significa basicamente eu limitar o movimento da coluna lombar através de alguns materiais que a gente usa na cirurgia e com isso reduzir essa mobilidade, essa amplitude do movimento no caso de se houver alguma instabilidade nesse segmento da coluna. Então como é que a gente faz isso? Basicamente nessa cirurgia a gente coloca parafusos e hastes com esse intuito de limitar realmente a movimentação da coluna lombar. Mas por que eu faço isso? Quando eu faço isso? Alguns pacientes, por exemplo, pacientes vítimas de trauma, onde ocorre uma fratura de algum componente da coluna lombar, eles têm uma instabilidade nesse setor. É que nem se eu tivesse uma parede e eu quebrasse alguns tijolos no meio dessa parede. A parede ela vai ficar realmente mais bamba, um pouquinho mais solta. Nesse contexto, a gente usa a artrodese para manter a coluna alinhada, manter a coluna fixa e com isso evitar dano às estruturas neurológicas que estão atrás da coluna, como a medula ou as raízes nervosas. Mas em alguns casos de desgaste da coluna, a cirurgia de artrodese ela também é indicada. Por exemplo, alguns pacientes, devido a uma artrose da coluna, um desgaste da coluna, eles têm uma fratura espontânea de alguns componentes dessa coluna. E isso faz com que a coluna tenha um escorregamento, ou seja, as vértebras que deveriam estar alinhadas, elas começam a escorregar para frente ou para trás. Nisso, o paciente vai ter muita dor na movimentação da coluna. Toda vez que ele for fazer um movimento ou de flexão, isso é, dobrar a coluna para frente, ou de extensão, dobrar a coluna para trás, essa mobilidade pode fazer alguma compressão nervosa. Isso vai acarretar uma dor que corre para a perna, um formigamento e até uma perda do movimento, que é o caso da espondilólise, ou seja, ocorre uma fratura de uma parte da coluna e esse escorregamento, que pode provocar então esse pinçamento do nervo, uma compressão da coluna. Nesse caso, o que a gente faz? A gente faz a cirurgia com o intuito de fixar esse segmento. E aí vem uma dúvida que é muito comum. Será que a gente perde o movimento da coluna? Será que eu vou ficar muito limitado? Bom, eu costumo dizer o seguinte, a própria doença já provoca uma limitação. Você com um escorregamento dessa vértebra, com uma dura movimentação, a gente já vai ter uma redução natural desse movimento. Então a cirurgia ela vai provocar mais conforto, vai aliviar a dor nesse sentido, né? E ela vai sim provocar uma limitação do movimento, mas nada muito grande, nada muito limitante. Alguns movimentos de flexão ainda vão poder ser feitos, talvez não com total amplitude, mas uma amplitude viável para o dia a dia. Pegar um objeto no chão, pegar o filho no colo, enfim. Esse tipo de limitação ele não ocorre. Uma outra indicação de artrodese lombar é quando a altura do disco intervertebral está muito reduzida. Nossas vértebras, entre uma vértebra e outra, tem um amortecedor, que é o disco, e conforme o desgaste, conforme uma hipersolicitação da coluna, ele acaba se deteriorando, reduzindo mesmo o espaço. E com isso, a gente observa que há um contato de uma vértebra com a outra, provocando uma inflamação e provocando dor. Nesse caso, a gente tem algumas técnicas cirúrgicas, onde a gente coloca um substituto desse disco que foi desgastado, né, um substituto de um material cirúrgico, e realizamos também essa artrodese. Tá? Como eu mencionei no vídeo anterior, a recuperação de uma artrodese ela não é um bicho de sete cabeças como as pessoas pensam. A gente preconiza, a gente prioriza uma deambulação precoce, que o paciente ande precocemente, que realize a movimentação precocemente, que volte à sua atividade de uma forma rápida, para que não ocorra perda de massa muscular, que é um dos outros fatores importantes para uma dor na coluna. Você ficou com alguma dúvida em relação à artrodese, nas suas indicações? Será que o seu caso é um caso que precise de uma artrodese? Entre em contato com a gente que a gente vai tirar todas as suas dúvidas.